Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazer para os nossos corações mais uma porção da bendita Palavra de Deus para a nossa edificação espiritual. E para darmos início nesta programação, nós teremos então uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus. E nós convidamos a todos os nossos irmãos para orarem juntamente conosco. Oremos então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos em Tua bendita presença e nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos reunidos com os nossos irmãos, conectados nesta programação para recebermos as bênçãos do Senhor através da Tua Santa Palavra. Pedimos o perdão pelos nossos pecados, nossas fraquezas, entregamos nossas vidas em Tuas benditas mãos, pedimos a inspiração divina para este trabalho, para quem vai falar a palavra e quem também vai ouvir a palavra, que todos sejamos
abençoados, que todos possamos estar sob a inspiração do mesmo Espírito Santo, para a glória do teu bendito nome. Nós pedimos estas bênçãos e te agradecemos humildemente, agora e para todo sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bom, meus amados irmãos. A escritura que nós vamos ler está em São João, capítulo 8. Evangelho de São João, capítulo 8, e começaremos no versículo 35. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, nós vamos dar as nossas notificações, o que fazemos rotineiramente, não é? Este programa é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa, onde temos cultos aos domingos, no horário das 18 horas e 30 minutos. E também na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Ali os nossos cultos são realizados todos os sábados, no horário das 18 horas e 30 minutos. E todos vocês, todos os irmãos, tanto de Campinas como de Santa Bárbara e toda a região, estão convidados a virem e adorarem juntamente conosco. E que Deus possa abençoar a cada um, não é? E também ainda em tempo nós gostaríamos de lembrar que este programa ele é publicado em nosso canal no YouTube, que tem o título A Mensagem do Sétimo Anjo. E também nós temos os 3 grupos de WhatsApp, onde esses programas também são republicados, não é? São repetidos. Então, se você não pode assistir no YouTube por algum motivo, você pode também fazer parte de um dos grupos, e aí então nós colocaremos você como um participante do grupo, e você vai receber a programação no seu celular, não é? Muito bom, então. Dito estas coisas, nós vamos então para a bendita palavra do Senhor. Versículo 35 do capítulo 8 do Evangelho de São João. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu quero fazer uma pausa aqui na leitura, porque depois fica muito distante para a gente fazer o comentário, não é? O Senhor Jesus Cristo está dizendo neste versículo 37 que eles, na verdade, ele estava falando com os judeus, não é? E ele está confirmando, o Senhor Jesus Cristo está confirmando que os judeus eram realmente filhos de Abraão. Mas o que ocorre é que eles eram filhos de Abraão na carne, no físico, não é? Mas não no espírito. Então é só essa diferença aqui, porque eles disseram que eram filhos de Abraão. Aí o Senhor Jesus Cristo disse: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Então aqui nós podemos entender que
na verdade, o Senhor Jesus Cristo não estava falando de Abraão aqui, né? E nem tampouco de Deus. Ele disse: eu faço o que eu vi do meu pai, e vocês também fazem o que vistes de vosso pai, que na verdade não era Abraão, né? Só para os irmãos gravarem isso na memória. Versículo 39. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Agora aqui é que ele vai dar a identidade de cada um deles. Quem é que era realmente o pai deles, não é? Era Abraão ou não, não é? Então, versículo 41. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação. Temos um pai que é Deus. Porque, eu não sei se os irmãos já analisaram esse fator, não é? Que eles não criam no Senhor Jesus Cristo porque eles pensavam que ele era filho de prostituição. Eles pensavam que Maria se prostituiu para que então ele fosse gerado, não é? Mas então é por isso que eles disseram: nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Agora, para versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Deixa eu dar uma outra pausa aqui para não ficar muito longe a meditação, não é? Então, o Senhor Jesus Cristo respondeu aqui. Eles disseram que não eram filhos de fornicação e que eram filhos de Deus. Aí o Senhor Jesus Cristo disse: vocês têm por pai o diabo e vocês querem satisfazer os desejos dele, de vosso pai. Aí vem: ele foi homicida desde o princípio. Eu paro aqui então, não é, para fazer um seguinte questionamento. Quem é que matou no princípio? Não é? Qual foi o assassino que se tornou um homicida no princípio? Você leu a Bíblia, você lê a Bíblia, você vai na igreja, é certo que você sabe responder esta pergunta, você sabe dar essa resposta, não é? Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Então, quem foi homicida desde o princípio foi Caim. Não teve outra pessoa, porque só existia 2 homens na terra, que era Caim e Abel, e mais Adão, não é? Então, eram 2 homens e mais Adão. Mas Caim não era filho de Adão. Ele era filho do diabo, filho de Satanás mesmo.
Então, é bom que nós não percamos essas profundidades que são muito importantes para o estabelecimento da nossa fé, não é? Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, nunca se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Agora, pensemos um pouco, não é? Uma pessoa que gosta, que ama a mentira, porque não basta ser mentiroso, não basta mentir. Tem aqueles que amam a mentira. Do mesmo jeito, não basta falar a verdade. Tem aqueles que amam a verdade, mas no caso, o pai deles era mentiroso e ele tinha amor, ele gostava da verdade, não é? E pai da mentira, versículo 45. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Eu preciso parar por causa do nosso tempo, não é? Senão o tempo se esgota rapidamente e nós não fechamos um tópico, não é? Pelo menos. Então não vamos perder da nossa mente, do nosso coração, essas verdades que nós acabamos de ler aqui. Eu perguntaria, você ama a mentira? Você é capaz de tolerar, de suportar a mentira? Você é capaz de fazer, de cometer uma mentira? Ou você ama a verdade, não é? Então, agora nós vamos, antes de entrarmos no estudo da mensagem, que é o Éden satânico, nós vamos ouvir uma canção para o nosso deleite espiritual. E essa canção é cantada pela dupla Irmãos Marinho e tem o título Convite de um Crente, né? Irmãos Marinho, e o nome do hino é Convite de um Crente ou para um Crente, é isso, mas quem canta é os Irmãos Marinho, não é? Depois do hino nós voltaremos então para darmos continuidade na leitura da mensagem O Éden Satânico, que está parada, a leitura aqui está parada no parágrafo 29, né? Parágrafo 29, mas talvez nós começaremos a partir do 28 para recapitularmos um pouco aquilo que já havia sido lido em programação anterior, não é? Então nós poderemos ir a partir do 28. E agora, então, vamos ouvir o cântico, o louvor a Deus, e a gente volta logo em seguida. Ouçamos e meditemos.
Amigo, não vivas bebendo, fumando e jogando nos bar. Amigo, aceita Jesus, pois Ele quer te salvar. Receba o conselho que dou e venha aceitar a Jesus. Ele é o nosso caminho, Jesus é o meu Salvador. Vai ser muito tarde pra ouvir a mensagem do amor. Não perca esse nosso convite e venha aceitar a Jesus. Ele é o caminho e a vida que para o céu nos conduz. Aceitar Jesus como seu Salvador, um dia vai ser muito tarde pra ouvir a mensagem do amor. Não perca esse nosso convite e venha aceitar a Jesus. Ele é o caminho e a vida que para o céu nos conduz. Amém, amém, graças a Deus, né? Agora nós vamos então prosseguir aqui do parágrafo 28 em diante. Logo a gente chega no 29 também, que era onde nós deveríamos começar, não é? Bem, tem sido e agora é Satanás estabelecendo seu reino na terra. Esse é exatamente o porquê ele o está fazendo, porque deseja estabelecer seu próprio reino como um homem de negócios. Você prestou atenção nisso? Não é? Satanás quer estabelecer seu próprio reino na terra como um homem de negócios. Daí você extrai a verdade do porquê a maioria das igrejas hoje tem se tornado uma empresa de negócios, não é? Uma empresa para levantar dinheiro, para enriquecer seus líderes, não é? Então é porque Satanás é que está liderando isso. Satanás é que está dominando isto. Então ele deseja estabelecer seu próprio reino como um homem de negócios que não é um cristão. Deu para captar? Não é? Um homem de negócios que só pensa no enriquecimento natural, que só pensa no crescimento material daquela igreja que, na verdade,
pelo que o profeta está dizendo aqui, não passa de uma empresa de negócios, não é? Muito bom, vamos aqui então, que não é um cristão. Ele trabalhará cada ardil que possa para te fazer ver algo do modo errado. Ele vai lutar com tudo que ele tem para tentar fazer com que você veja as coisas de uma forma errada. Se ele tem um propósito e uma ganância pessoal em te fazer isso, fazendo-te vê-lo desta forma, ele te mostrará tudo o que possa para manter-te separado da verdade. Porquanto ele tem um sentimento só para si mesmo. Não importa quão muito ele tenha que enganar, e o demais tem uma ganância pessoal. Esse é o porquê Satanás tem feito isto. E ele tem trabalhado através do ministério. Veja bem que ele está falando de ministério mesmo, né? Ele tem trabalhado através do ministério para fazê-lo segundo Deus prometeu que faria. Aí você pensa, você começa a analisar por que mesmo que Satanás se levantou contra Deus lá no princípio. Qual foi o motivo? Não é? É porque ele queria estabelecer um reino, ele queria estabelecer um sistema melhor do que o de Deus. E assim é até hoje, né? Estabelecer um sistema melhor que Deus. Vamos para o 29. Agora, ele começou por meio de um engano religioso no Éden e tem continuado desde então, não preparando um grupo de comunistas, quer dizer, ele não vai arregimentar um grupo de comunistas, um grupo de bárbaros para formar o seu exército. Não é assim que ele vai vencer. Ele vai vencer pela mentira. Foi o que nós acabamos de ler em São João 8. Ele é mentiroso e pai da mentira e nunca se firmou na verdade. Então, não é regimentando um regime bárbaro de comunista, de outros tipos assim, não é? Os comunistas não têm que ver nada com isso. Os comunistas não têm nada a ver com a Igreja de Deus. Eles estão fora disso. É a Igreja. Aí está onde tem que vigiar, vê? Não são os comunistas os que enganarão aos escolhidos, porque a Bíblia diz que, se fosse possível, nos últimos dias, até os escolhidos seriam enganados por Satanás. Mas os escolhidos não serão enganados, não é? Porque Deus não permitirá, porque eles têm o Espírito Santo neles, não é? Na verdade, mas é desta maneira. Não é através dos comunistas que Satanás enganará aos escolhidos. É a Igreja que enganará os escolhidos. Vem, não são os comunistas. Sabemos que eles negam a Deus. Quem? Os comunistas. Eles negam a Deus. São anticristos. Seguro que o são.
em princípios, porém, eles não são o anticristo. O anticristo é religioso, muito religioso, e pode citar a Escritura e fazê-la ver tão singela como Satanás fez ali atrás, no princípio. Ele citou tudo. Deus tem dito: não comereis de toda a árvore do jardim. Vê? Ela disse: sim, podemos comer de todas as árvores do jardim, mas há uma árvore no meio do jardim que Deus tem dito para não comermos dela, nem mesmo tocá-la, porque no dia em que fizermos, nesse dia morreremos. Ele disse: seguramente não morrereis, mas deixa-me mostrar-te a razão porque Deus disse isto. Eu vou explicar para vocês, disse Satanás. Eu vou explicar para você, mais precisamente para ela, não é? Eu vou explicar para você por que ele disse para você não comer do fruto da árvore que está no meio do jardim, né? Então agora ele foi interpretar a palavra de Deus para Eva. É porque, vem, agora o que ele citou era verdade. Vem vocês? Ele disse: vos abrirá os olhos, vos fará conhecer o bem e o mal. Isto aqui era mentira? Não, era plenamente verdade. Se eles comessem do fruto da árvore que estava no meio do jardim, aconteceria exatamente isto conforme Satanás falou. Não é? Vão se abrir os vossos olhos e vocês ficarão conhecendo o bem e o mal. E ficariam mesmo como ficaram, não é? Ficaram conhecendo o bem e o mal. Acontece que eles não seriam capazes de se livrarem do mal. Eles não seriam capazes de escolherem o bem. Eles não teriam capacidade para isso. E aí cairiam nas garras do mal, não é? Porque Deus é o bem e Satanás é o mal. Pois sereis como Deus, se podeis fazê-lo. Isso é exatamente o que ele quer fazer, e essa é a mesma coisa que está tratando de fazer hoje. Quer dizer, se vocês conseguirem, vocês ficarão conhecendo o bem e o mal, e se vocês conseguirem, então, vocês ficarão só com o bem e abandonarão o mal. Acontece que eles não conseguiram. Hoje em dia, a humanidade consegue ficar só com o bem? Não, o mal é muito mais atraente, é muito mais convidativo, é muito mais poderoso o mal, não é? Então, é a coisa que ele está tratando de fazer hoje. Tem sido um engano religioso. Desde o próprio princípio no Éden, o tem sido desde então. No tempo de Adão, foi um engano. No tempo de Noé, foi um engano. No tempo de Jesus, foi o mesmo. E agora é o mesmo. A mesma forma, um engano
religioso. Agora, notaremos a terra quando Deus a tinha sob seu controle. Então, quando Satanás tomou posse, rejeitando a palavra de Deus, uma vez Deus teve a terra sob seu controle. Ele a pôs em órbita, a pôs em funcionar. Ele a fez toda, a teve em seu controle. Agora, compararemos isto com, depois que Satanás a tomou em seu controle, deixa eu ver aqui, eu já estou no parágrafo 32, eu não vou começar outro parágrafo, não é? Mas vamos pensar um pouquinho, vamos fazer uma pequena análise aqui antes de nós encerrarmos, que quando a terra estava no controle de Deus, tudo era bênção, tudo era paz, tudo era maravilha, né? Não existia dor, não havia cemitérios, não havia hospitais, não havia câncer, não havia nada destas coisas que ferisse o ser humano, que maltratasse a humanidade. Não tinha nada disso, porque era Deus que controlava todo o universo. Mas depois que ela caiu nas mãos de Satanás, porque ele queria ser o governador, ele queria reinar, não é? Depois que a terra caiu sob o controle de Satanás, olha o que aconteceu. Tem cemitério, tem hospitais, tem poluição dos rios, tem desmatamento. As pessoas falam, estão desmatando, estão destruindo as florestas. É porque a terra está sob o controle de Satanás agora. No tempo de Deus não era assim, né? E nós vamos parar por causa do tempo, mas seria muito bom se nós continuássemos meditando nestas verdades tão tremendas, né? Vamos orar para agradecer o Senhor. Bendito Deus e Pai que está nos céus, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nós agradecemos o Senhor, Pai, por todas as bênçãos, por todas as vitórias alcançadas das tuas benditas mãos. Pai de misericórdia, estende tuas mãos sobre o teu povo, sobre os doentes, que eles sejam curados, libertados. Ó Deus, embora a terra esteja sob controle de Satanás, mas os teus filhos estão sob o controle do Senhor, estão sob a proteção do Senhor. Guarda cada um, abençoa cada lar, cada família, dá o pão de cada dia para cada um, dá vitória, dá saúde e dá paz. No nome sagrado do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos estas bênçãos e nós te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Meus amados irmãos, fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo e, se Ele permitir, nós estaremos juntos em nossa próxima programação. Deus abençoe a todos. Amém. Amém.